Meus caros jovens, eu sou a Gi França, eu sou nutricionista esportiva e eu vim até aqui para te dizer que eu sou a Nutri que vai tirar você da caixa, exatamente. Só que para que você possa sair da caixa, você precisa, na verdade, conhecer o diário da nutricionista, né? Como já diria o nosso querido e ilustre. Como que chama ele? Esqueci o nome. Gente, aquele Diário de um Detento. Diário de um Detento. Diário de um Detento, como que ele chama? Mano Brown. Mano Brown. Mano Brown, o Mano Brown. O Mano Brown, ele é muito, ele é o cara, porque ele escreveu o Diário de um Detento e eu vou escrever, na verdade eu vou falar para você o Diário de uma nutricionista, para que você possa ser um nutrijovem. Quem que é nutrijovem? São os pacientes da Nutri de França, ou seja, euzinha aqui, e que logicamente que vai fazer você sair da caixa. Para que você saia da caixa, você precisa ser um nutrijovem. E se você não for nutrijovem, você não vai conseguir sair da caixa. Então vamos lá. Bom, na verdade, muitas vezes as pessoas, antes mesmo de passar pelo nutricionista, e eu até digo que pelo próprio tabu que os próprios nutricionistas criam, as pessoas já vêm com um olhar, na verdade, tipo, nossa, que saco, eu tenho que passar com aquela nutricionista, nossa, o que ela tem para me falar? Mesma coisa que todas as outras vão falar, né? Ah, é um saco, né? Mas tenho que te dizer que para que eu possa te tirar fora da caixa, concorda comigo que eu não, talvez não te fale a mesma coisa. Claro que quando a gente fala da ciência da alimentação, é uma base só. Coma saudável, se alimente bem ao longo do dia, faça atividade física que você terá uma vida saudável. Só que para que você possa efetivamente sair da caixa, não é somente a alimentação equilibrada ou aquela coisa chata do dia a dia. Você precisa, na verdade, entender alguns contextos que vão além de tudo isso, ou seja, como que funciona, né, o seu dia a dia, como que é só encarar essas coisas de frente para que você possa, enfim, sair da caixa. Então, eu geralmente me aprofundo nisso. E muitas vezes as pessoas que vêm, elas já vêm com essa referência negativa dos meus outros colegas, que eu não posso fazer nada logicamente, mas de qualquer forma eu não posso mudar o mundo, também não posso. Meu psicanalista falou que eu não posso mudar o mundo e eu já entendi que eu não posso mudar o mundo. Ok, então vamos lá. Eles vêm com esse olhar crítico, né? Porque a nutricionista, o que ela vai falar diferente? Não vai falar nada de diferente para mim, porque eu já passei por vários nutricionistas, ou já consultei o Google, ou eu conheço vários amigos que passaram no nutricionista, e sempre eles falam a mesma coisa. Bom, então, me conheça primeiro. Bom, eu, na verdade, venho já de uma história muito ruim com essa questão da alimentação. Quando eu era criança, eu, na verdade, comia enlouquecidamente, né? Porque eu tinha alguns problemas, não só comigo, como também com a minha família. Minha família era uma família muito estranha, muitas vezes. Eu tinha uma família carinhosa, pessoal, não é isso. Mas em alguns momentos, né, por situações que não precisa falar aqui, eu tinha problemas com a minha família, eu comia demais, eu comia, mas eu comia muito. Eu misturava, por exemplo, miojo com leite com Nescau. Misturava, tipo, comia pizza e tomava leite, tipo, né, coisa de americano, mas era um brasileiro fazendo isso, ok. E assim, e lógico que eu comia escondido, comia de madrugada. Era uma criança completamente fora da caixa, né, naquele momento já. Mas em relação à comida, isso na verdade não me fez bem, porque quando eu tinha 13 anos, exatamente aos meus 12, 13 anos, eu usava a calça número 46. Tem noção? Eu nem me lembro, mas eu acho que eu pesava uns 90 quilos naquela época. Mas eu usava a calça 46. Isso é surreal para um adolescente. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei, na verdade, lógico que a acordar para minha realidade, porque eu era adolescente. Então, eu via todas as minhas amigas magrinhas, fofinhas, aquela questão do lance, né? Um lance é um lance e tal. E aí eu comecei a querer, tipo, ter um lance também. E como que eu ia ter um lance, né? Do jeito que eu tava. E lógico que eu não me aceitava daquele jeito. E não aceitava não só por mim, mas também pelas pessoas que conviviam comigo naquele momento. E aí eu comecei a, por conta própria, começar a procurar informações sobre essa questão de comer saudável. E eu comecei a me alimentar melhor naquela época. Comecei a introduzir mais fruta, verdura e legumes sem orientação da minha mãe, viu? Embora minha mãe sempre fazia isso, eu particularmente não seguia nada como todo mundo, né? E aí eu comecei a emagrecer. Eu emagreci tanto que cheguei a usar calça 34, pra você ter uma ideia. Eu emagreci horrores, horrores real. E aí eu comecei a me interessar mais por essa questão da nutrição. E aí quando eu decidi que eu ia fazer uma faculdade, eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. E lógico que passando-se todo esse tempo de faculdade, aquela vida de
estudante, não é fácil, tem que trabalhar, estudar, namorar, eu namorava também, era uma coisa bem difícil, porque pra mim era surreal, né? Tinha que acordar, tipo, às 4 da manhã, dormir meia-noite, às vezes na casa do meu namorado, eu dormia lá, acordava às 4 de novo pra ir pra ele levar pra mim, levar pra casa pra eu poder me arrumar e trabalhar, não aguentava não. E aí eu engordei também bastante, né? Só que nessa época que eu namorava com ele, eu era bem magrinha já. Porque eu já tinha emagrecido da minha adolescência e consegui manter isso até minha fase adulta, o início da minha fase adulta. E aí eu comecei a namorar e engordei, tipo, uns 15 quilos. Então imagina, eu usava, tipo, calça 42, só que aí eu usava calça 42. E aí, beleza, um belo dia, terminamos o namoro e lógico que aí eu comecei a emagrecer, mas não porque eu tava sofrendo, gente, que fique muito claro. Eu comecei a emagrecer porque eu comecei a fazer atividade física, porque eu era muito sedentária, eu não fazia nada, porque eu estudava, aquela coisa toda. E aí eu emagreci de novo. E esse emagrecer de novo fez com que, lógico, eu pudesse, na verdade, encarar tudo isso e ter uma vivência para poder contar para vocês. E aí foi passando-se os anos, eu fui evoluindo a questão de atividade física, comecei a fazer musculação, que aí é uma outra história, depois eu conto para vocês. E me apaixonei pela musculação e cheguei num corpo perfeito, que eu adorava, que eu amava e tal. Só que pá, veio o destino e falou assim para mim: agora você vai se afundar lá num buraco. E eu entrei em depressão. E ao entrar em depressão, eu fiquei quase 8 meses para sair dessa depressão. E aí foi quando eu realmente entendi que quando eu estava bagunçada por dentro, eu, na verdade, não conseguia me alimentar direito, nem fazer atividade física e nem dar atenção a essa qualidade de vida que eu sempre prezei a minha vida toda. Eu nunca deixei de fazer atividade. Mesmo quando eu era adolescente, eu fazia atividade. Eu parei por algum motivo, mas depois eu retomei. Então, isso fez com que eu me aprofundasse mais no entendimento de vocês, olhando para vocês. Porque esse processo ele foi muito ruim. A depressão foi, na verdade, só o fim, digamos que, de um processo que já vinha acontecendo. No entanto, que eu cheguei no corpo que eu desejei. E aí? O que tinha depois, né? Não tinha nada. Porque eu não estava bem comigo mesma de um processo que já vinha se estendendo. E a depressão, ela foi o fim. E foi onde extravasou, explodiu. E aí foi onde eu afundei mesmo. Só que aí o que aconteceu? Eu olhei muito profundo para o meu trabalho. O meu trabalho estava pleno, assim, na verdade, pleno no sentido de que eu não parei de trabalhar. Eu trabalhava tipo das 7 às 24 horas, se deixasse. Só que ainda eu trabalhando e agendando bastante paciente, eu não queria trabalhar. Eu olhava para aquilo e falava assim: nossa, por que eu tenho que ir hoje? Ai, que saco. E eu sei que é assim, que é o que acontece com muitos pacientes. Aí foi tipo uma grande sacada. Eu falei, cara, como que eu posso passar para os meus pacientes algo que é tão simples de seguir sem eu entender como que eles funcionam? Se eles estão bem com eles mesmos? Se, nossa, será que realmente passar um papel vai funcionar? E aí, logicamente, que eu percebi que não funcionaria. E quando eu comecei a mudar toda a estratégia, foi justamente quando eu entrei nessa depressão que me fez eu enxergar coisas que eu não enxergava. Aí eu tive uma vivência maior em relação ao contexto de tirar vocês da caixa. Porque hoje eu entendo de que a alimentação não é somente passar para você um planozinho tranquilo, ó, come isso aqui de manhã, de tarde, de noite, sem entender exatamente quem você é, para onde você precisa ir, o que a gente precisa delimitar para que esse caminho se torne mais fácil. Então é justamente por esse motivo que hoje eu falo para os meus pacientes que eu sou a Nutri que vai tirar eles da caixa. E justamente quando eles chegam lá no consultório para passar comigo a primeira vez, eu já falo, eu não vou ficar 2 horas aqui falando com você de comida, porque não tem sentido. Eu falo justamente sobre vários contextos relacionados à alimentação, mas eu envolvo eles dentro de uma outra realidade, que é olhar para si mesmo, entender quem você é, para que a partir daí as coisas se tornem mais fáceis. Porque é dessa forma que eu conduzo os meus atendimentos, é dessa forma que eu conduzo todo esse processo, para que fique logicamente que muito mais simples e fácil. Porque que nem eu falei, não tem sentido eu passar um papel para você ou falar para você não faz isso, não faz aquilo, se eu não faço, né? Então você só vai, na verdade, deixar de fazer algo que te cause problemas, ou, por exemplo, comer doce, ou, na verdade, comer algo com compulsão alimentar, ou algo que, na verdade, te agrida fisicamente, a partir do momento que você saber quem é você e a partir do momento que você deseja onde chegar. E eu falo isso com muita propriedade hoje, porque eu tenho vários pacientes meus que não conseguiam de jeito nenhum se engatar dentro do protocolo. Eu poderia passar o protocolo, poderia fazer tudo que eu quisesse, passar suplemento manipulado, só faltava a fórmula mágica. E eles ainda assim não tinham resultados. Aí quando eu comecei a me conhecer melhor como pessoa e entender de que para eu chegar onde eu precisava saber quem eu era,
Eu comecei, na verdade, a levar isso para os meus pacientes e justamente fazer com que eles saíssem fora da caixa. E com isso, na verdade, eu consigo muitas vezes fazer com que uma chavezinha lá dentro desse processo, né, de alimentação ele vire, para que essa pessoa comece a enxergar de que a alimentação saudável ela precisa sim fazer parte da vida e que tá tudo bem se ela teve uma história ruim lá no passado, como assim eu tive, e que tá tudo bem se porventura hoje a situação dela talvez não seja tão boa. Então, para que ela possa se conhecer e logicamente que enfrentar isso de uma maneira muito mais real e muito mais de cabeça erguida, ela precisa saber quem ela é para poder saber onde ela quer chegar. E no caso da alimentação, ela só vai ser positiva se porventura isso acontecer. Então é por isso que eu consigo tirar os meus pacientes fora da caixa. É muito legal porque às vezes eu ouço a informação assim, nossa, Nutri, você trabalhou bastante a minha mente, você foi lá, entrou lá no fundo e me fez enxergar exatamente quem eu era e para onde eu queria ir, assim eu consigo ter sucesso. E justamente esse sucesso, ele vem de você saber quem você é e para onde você quer ir. Então, dentro do meu atendimento hoje, eu não trabalho somente a questão da alimentação. Eu trabalho muito mais profundamente para que esse meu paciente ele tenha efetividade nesse contexto de resultados, efetividade no contexto de estabelecer focos, porque quando você sabe para onde você quer ir, fica muito mais fácil você estabelecer metas e focos e assim conseguir chegar onde você precisa. Então é dessa forma que eu trabalho com os meus pacientes. Se você ficou interessado, clica aqui em algum lugar que com certeza vai ter um acesso para você falar comigo e vir conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então vem fazer parte do meu time. Hashtag siga com a Nutri.